Krishna. Então, Hare Krishna, bom dia. Estamos ao vivo. Vamos ver aqui. Vamos cantar um pouco enquanto as pessoas vão chegando. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Yasodanandana Brajajanarandana Sodanandana Brajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Yasodanandana Brajajanarandana Yasodanandana Brajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada
Prabhupada, 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 Jaya Jaya, Prabhupada, Jaya Jaya, Prabhupada, 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 Jaya Jaya, Prabhupada, Gurudev, 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 Gurudev. Jai. Prabhupada aqui, Jai. Nantaraj Srimad Bhagavatam aqui, Jai. Então, bom dia. Tá tudo bem aí? Som, imagem. Vamos começar então nossa leitura e comentário do Srimad Bhagavatam. Vamos continuando. Jai Prabhu Paravyoma. Então, nós estamos continuando aqui o canto 3. Estamos no capítulo 28, que são as instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. Então, hoje é o verso 7. Então, o verso 7 é o seguinte, o sânscrito. Etairanyascha patibhir manodustam masatpatam buddhyayodita shanakair jitta pranohyatandritaha etaranyascha patibhir manodustam masatpatam buddhyayodita shanakair jitta pranohyatandritaha. Então, a tradução palavra por palavra. Etaihi, mediante esses. Anyaihi, mediante outros. Cha e patibhir, processos. Manaha, a mente. Dustam, contaminada. Asatpatam, no caminho do gozo material. Buddhya, pela inteligência. Yundita, deve-se controlar. Shanakaihi, gradualmente. Dita pranaha, fixando-se o ar vital. Ri, de fato, atandritaha, alerta. Então, tradução e significado dados por Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. A tradução é o seguinte. Mediante esses processos, ou quaisquer outros processos autênticos, deve-se controlar a mente contaminada e desenfreada, que sempre sente atração pelo gozo material, e assim fixar-se em pensar na suprema personalidade de Deus. E bom, agora o significado. Etaranyascha, o processo geral de yoga compreende a observância de regras e regulações. A prática de diferentes posturas sentadas e concentração da mente na circulação vital do ar, e por fim o pensamento na suprema personalidade de Deus, em seus passatempos de Vaikuntha. É esse o processo geral de yoga. Pode-se atingir a mesma concentração mediante outros processos recomendados, de modo que anyascha, outros métodos, também podem ser aplicados. O ponto essencial é que a mente que está contaminada pela atração material
precisa ser refreada e concentrada na Suprema Personalidade de Deus. Não é possível fixá-la em algo vazio ou impessoal. Por esse motivo, as assim chamadas práticas iógicas de niilismo e impersonalismo não são recomendadas em nenhum Yoga Shastra padrão. O verdadeiro yogi é o devoto, visto que sua mente está sempre concentrada nos passatempos de Krishna. Portanto, a consciência de Krishna é o mais elevado sistema de yoga. Prabhupada aqui. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militam Gyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Tinamini. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamini. Vanchakalpa tarubhesha kripa sindhu vyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, vamos ver aqui como é que estamos aqui. Bom, nós comentários. Tá. Então, vou ler de novo o verso. Bom, quem chegou agora, bom dia. Vamos ver novamente aqui a tradução do verso. Mediante esses processos, ou quaisquer outros processos autênticos, deve-se controlar a mente contaminada e desenfreada, que sempre sente atração pelo gozo material, e assim fixar-se em pensar na Suprema Personalidade de Deus. Então aqui Kapila Deva continua instruindo sua mãe, e ele falou de alguns processos de yoga, quer dizer, alguns processos de concentração da mente, como concentrar a mente, né? Faz parte do processo de yoga. E agora nesse verso ele está falando que mediante esses processos, ele estava explicando, ou qualquer outros processos autênticos, deve-se controlar a mente contaminada e desenfreada, que sempre sente atração pelo gozo material. E assim fixar a mente em Deus, em Krishna. Então, olha só, os dois últimos versos, como ele fala aqui, mediante esses processos, né? Então, que ele estava descrevendo, então eu vou ler aqui os dois últimos versos que ele fala sobre esse processo que ele está falando aqui. Então, no verso 5 ele fala: deve-se observar silêncio, obter firmeza, praticando diversas posturas sentadas. Controlar a respiração do ar vital. Afastar os sentidos dos objetos dos sentidos e, desse modo, concentrar a mente no coração. Esse aqui foi lido ontem, né? Esse e o 6 também.
que é esse verso agora, que eu vou ler. O ato de fixar o ar vital e a mente em um dos 6 circuitos de circulação de ar vital dentro do corpo, concentrando assim a mente nos passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, é chamado de Samadhi, ou Samadhana, da mente. Então, agora, talvez tenha ficado mais claro, né? A questão desses outros processos que ele está falando. Então, é bem detalhado, né? Como você tirar a mente dos objetos dos sentidos e concentrar na Suprema Personalidade de Deus. Para chegar nisso de colocar a mente na, na Suprema Personalidade de Deus e se absorver completamente nisso que na Suprema Personalidade de Deus, a pessoa quando chegar nesse ponto, ela está em Samadhi. Ela está em Samadhi. Então esse é o que se explicou aqui nos versos anteriores. Agora ele está falando que, mediante esses processos que ele explicou bem detalhadamente, né, a capila dele, ele está falando que não é só, esse não é o único processo, né, esses processos não são os únicos, que qualquer outro processo autêntico que realmente possa, através do processo, a pessoa controlar a mente, então, com isso, ela pode fixar a mente na Suprema Personalidade de Deus. Mas para isso ela tem que acalmar a mente, tem que controlar a mente. E é como ele falou aqui anterior, colocar a mente no coração, né? Concentrar a mente no coração. Então, aí é que está toda a questão. Essa, esse processo, né, de controlar a mente é muito difícil. Né? Krishna fala na Bhagavad Gita que deve controlar a mente. Arjuna falou que, poxa, mas isso para mim parece mais difícil do que controlar o vento. Imagina, controlar o vento é praticamente impossível. E controlar a mente é assim mesmo, é praticamente impossível. Mas com a ajuda de Krishna é possível. Né? E, e com o processo certo para a gente chegar nesse ponto de focar a mente em Krishna. E a mente, como ele fala aqui, colocar a mente no coração, então o Krishna tem que estar vivo no nosso coração. Ele está ali, mas a gente não está consciente. Né? A gente não está consciente de Krishna. É como o Prabhupada termina esse significado falando que a consciência de Krishna é o mais elevado sistema de yoga. Porque tem o processo da consciência de Krishna e tem a consciência de Krishna. Então, ele está se referindo aqui ao processo que leva a pessoa a chegar a esse ponto de estar sempre consciente de Krishna. Então, Prabhupada às vezes fala consciência de Krishna se referindo ao processo para chegar à consciência de Krishna. E às vezes ele fala de consciência de Krishna, o fato de estar realmente consciente de Krishna, então a pessoa consciente de Krishna. Então, esse processo de chegar ao ponto de estar consciente de Krishna é um processo muito elevado, e ele fala aqui que é o mais elevado sistema de yoga, porque ele vai direto ao ponto, porque todo o sistema, como a gente leu aqui, é para você chegar, como ele fala nesse verso, né?
e assim fixar-se em pensar na suprema personalidade de Deus. Então, todo o processo de controlar a mente desenfreada, de tirar a mente dos objetos dos sentidos, tudo esse todo esse processo ele é para chegar ao ponto de fixar-se em pensar na suprema personalidade de Deus. Por isso que eu coloquei o título dessa palestra de hoje como Além da Meditação. Porque esses processos de controlar a mente é a meditação. Né? Meditação é isso, é controlar a mente, colocar a mente, fixar a mente em algo. Né? Então tem como o Paravyuma colocou aqui, esse sistema óctuplo, né, de yoga, né, o Ashtanga Yoga. Então, aqui Kapila Deva, nesse ponto, está descrevendo esse sistema. Tanto é que ele fala de você tirar, né, se retrair dos objetos dos sentidos. Então, isso é pratyahara, né, chegar a esse ponto de não estar mais, se abster do gozo dos sentidos, se absorver no gozo dos sentidos espirituais, encontrar prazer no processo espiritual, na vida espiritual, e não no gozo dos sentidos. Então, chegar nesse ponto e aí se fixar e até chegar nesse estágio de samadhi, que é essa absorção completa na suprema personalidade de Deus. Então, não é absorção completa em outra coisa. Né? O verdadeiro samadhi é esse, é essa absorção na suprema personalidade de Deus. E isso, aqui Kapila Deva está falando que pode ser feito por diferentes processos. E se a pessoa já está com a mente na suprema personalidade de Deus sempre absorta, já está em samadhi, aí já está em samadhi, não precisa mais de nenhum processo. Já atingiu a meta. E tem, assim, devotos puros que entram em samadhi assim, sem estar em nenhuma postura especial, sem estar controlando a respiração, nada. Fazendo suas atividades, mas ele está tão absorto em Krishna que ele acaba entrando em samadhi devido à absorção dele, mesmo fazendo outra coisa. É como tem o caso de Akrura. Akrura, quando foi buscar Krishna em Vrindavana para levar lá para Mathura, que o Kansa estava convocando ele lá para a luta lá, né? E Akrura, quando estava indo para Vrindavana, ele estava só meditando que ele ia encontrar Krishna. Agora eu vou encontrar Krishna e, e, e ele vai me receber super bem. Né? Mesmo eu indo a serviço de Kansa, que é um demônio que está querendo matá-lo, e eu estou contribuindo com isso, mesmo assim eu sei que ele vai entender, ele tá vendo o meu coração, ele está no meu coração. Então a Krura foi meditando nisso. Não, ele vai entender que, né, ele está fazendo aquele serviço sujo, vamos dizer assim, né? Servindo um materialista, por circunstâncias que Krishna sabia muito bem. Então ele estava completamente convicto que Krishna ia entender a situação dele, que ele estava naquela situação difícil de estar fazendo um serviço que não era o serviço que ele queria fazer, mas que ele, devido às circunstâncias, não tinha outra opção.
mas ainda assim ele continuava sendo devoto e ele estava assim ansioso para encontrar por Krishna. Só pensando naquele momento que ele ia chegar lá em Vrindavan, né, ia ver Krishna e Balaram, e eles iam falar isso, falar aquilo. Então ele foi na carruagem, né, conduzindo a carruagem, é, meditando em Krishna, e entrou em samadhi completo. Né? No Bhagavatam descreve isso, que ele nem estava consciente do caminho. Ele, quando viu, chegou lá em Vrindavan. Ele chegou em Vrindavan assim, sem ter nenhuma consciência do caminho que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo para chegar lá. A consciência dele estava totalmente em Krishna. Então, ele entrou em Samadhi, imagina, conduzindo uma carruagem. Então, a gente vê que o que importa mesmo, no final das contas, é a mente estar focada em Krishna completamente. Então, eu falo que a mente, o nosso coração tem que estar com esse sentimento de saudade de Krishna, tem que estar completamente ansioso por Krishna, meditando completamente em Krishna, não pensa em mais nada. Esse é o estágio do devoto. Né? O devoto, quando o Prabhupada fala que o devoto é o. Que ele fala aqui no comentário. O verdadeiro yogi é o devoto, visto que sua mente está sempre concentrada nos passatempos do Senhor Krishna. Então, esse é o ponto. O que é um devoto? Devoto, ele está sempre concentrado, a mente está sempre concentrada em Krishna. Em algum passatempo, em alguma passagem, ou na imagem de Krishna, ou nos nomes de Krishna. Ele está sempre concentrado em Krishna, ele está sempre pensando em Krishna. E tudo que ele faz, e tudo que ele vê, ele associa com Krishna. E tudo que ele faz, ele oferece a Krishna. E é o que Krishna recomenda. Né? Fala para Arjuna, seja um yogi. Mas um devoto, né? Um devoto yogi. Então, esse o devoto é o verdadeiro yogi por causa disso, porque o devoto realmente, né? Não assim, simplesmente o devoto formal, né? Como eu, como nós, né? Que está tentando ser devoto, né? Então a gente, né, põe a nossa roupinha de devoto e a gente segue o processo, né, devocional, o processo de Bhakti Yoga, e a gente está aí se esforçando para concentrar nossa mente em Krishna, a gente está praticando a nossa japa, repetindo os nomes de Krishna, tentando concentrar nos nomes de Krishna, tudo para chegar ao ponto de focar a mente em Krishna. Né? E a maneira mais prática de focar a mente em Krishna nessa era, mais fácil, é focar nos nomes de Krishna. Então a gente faz kirtana, a gente faz japa, a gente está sempre tentando se lembrar de Krishna. Sempre tentando se lembrar de Krishna. E quando a gente está fazendo alguma coisa que não é diretamente focada em Krishna, a gente tem que continuar tentando não esquecer de Krishna. Então, essas são as duas regras principais. Sempre lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Então, é chegar a esse ponto. É lógico que a grande maioria de nós não está ainda nesse ponto. Né? A gente está nessa luta para colocar a mente em Krishna. Né? E a gente tem que chegar ao ponto de mergulhar mesmo no mantra e estar com Krishna, porque Krishna está ali, né, dentro do mantra. Então é chegar nesse ponto de estar realmente sempre pensando em Krishna, sempre
consciente de Krishna. Essa é a meta do yoga. Não tem nada mais elevado em toda essa existência, né, material e espiritual do que estar completamente concentrado em Krishna. Então, a gente vê as histórias dos devotos e as gopis e os outros devotos, né? Mãe Ashoda, e todo mundo, todos os associados de Krishna que têm uma relação profunda com Krishna, eles estão sempre pensando em Krishna, eles não tem outra coisa na vida. E, e a gente, dentro da nossa realidade, que a gente não está ainda nesse estágio, a gente tem esse processo. E o nosso processo, a parte assim mais enfatizada do processo que Prabhupada colocou para a gente é o processo de japa, né, que ele pediu para a gente fazer todos os dias, né, um número prescrito de vezes, as 16 voltas. Prabhupada pediu isso para que a gente possa todo dia ter esse processo de buscar essa relação com Cristo. Por isso que Haridas Thakur fala que japa é esse cultivo dessa relação com Cristo. O momento da japa é para isso. Então, a japa também é uma meditação, num certo nível. Certo nível é uma meditação. A gente começa a praticar japa assim, dentro do humor de uma meditação. Porque a gente ainda não está consciente de Krishna. Então a gente precisa pegar essa mente, como o Prabhupada fala aqui, desenfreada, descontrolada, e colocar ela no mantra, né? Colocar a mente no mantra. E isso, focar ela no mantra, em cada palavra do mantra, isso é meditação, é focar a mente. Então a gente fica como para o Krishna na Bhagavad Gita, né? No capítulo 6, Dhyana Yoga, que é yoga, né? Dhyana é meditação. Então ele dá todas né, as dicas para Arjuna de como você deve meditar, e o que você deve fazer, né? Concentrar, focar o olho na ponta do nariz, sentar na posição adequada, e, e toda vez que a mente sai, trazê-la de volta. Então esse é o processo de meditação que Krishna mesmo recomenda. E é isso que a gente deve fazer, ficar trazendo de volta. Né? Trazendo de volta. Mas isso é a nossa japa. A japa a gente precisa alinhar em 3 níveis, né? O nível do corpo, da mente e do coração. Então a gente começa alinhando o corpo, né, com a postura, o local adequado e praticar, né, a gente usa o corpo para repetir os nomes. Então é todo esse cuidado de usar o corpo da melhor maneira possível. Então por isso tem o sistema de postura, de yoga, tudo, para a gente poder colocar o corpo numa situação que ele consiga, a situação melhor possível para ele conseguir se concentrar. Então esse é todo o processo de meditação. E aí colocar a mente no mantra. Então, nesse estágio de mente e corpo, é o estágio de meditação. E depois, a gente precisa envolver o coração no processo. Aí é que a gente vai além da meditação. Aí o praticante começa a desenvolver realmente devoção. Devoção é o que é? Devoção é amor. É amor no coração. Né? A pessoa devotada é a pessoa que está praticando amorosamente o processo. Ela tá, a gente, no estágio que a gente está tentando desenvolver essa devoção. Né? Devoção, por isso que
O Padre sempre fala, dá uma diferença de devoção pura e devoção nossa não é pura, né? Então a gente tem que chegar à devoção pura. Essa é a verdadeira devoção. Esse praticar com amor, né? Com amor no coração. Então, a hora que a pessoa começa a envolver o coração, começa a se envolver completamente no processo, é, no sentido de estar convicto de que isso que ele está fazendo é a coisa mais importante. Na hora que a pessoa vai praticar, já, não, isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho que fazer na minha vida. E agora eu estou tendo meu tempo com Krishna. Então, a coisa muda, não é mais agora eu estou aqui praticando, tentando controlar a mente. Não, agora eu estou me relacionando com Krishna e eu preciso aproveitar o melhor possível essa misericórdia de poder estar com Krishna. E é a minha oportunidade, eu tenho que estar com Krishna agora. E assim, aí você pronuncia o Mahamantra, que a gente faz a nossa japa, pronunciando o Mahamantra Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, a gente vai nesse estágio de colocar o coração, a gente vai começar a se envolver espiritualmente com o processo. Porque até então a gente está usando, está trabalhando o corpo e a mente. Né? Tá, na meditação é isso. Para colocar a mente, focar, usar essa dádiva que é esse corpo humano para poder estar focado e aí conseguir essa conexão espiritual, que é o yoga. Que é o yoga. Yoga é essa conexão espiritual, essa conexão consciente com a verdade absoluta, com o Senhor Supremo. Isso vai acontecer quando a gente chegar ao estágio do coração, porque é no coração que está a alma. Né? Quando a gente fala de coração, isso está de a alma também está presente na japa. Né? Está presente de corpo e alma. Agora, não é para ser uma coisa sentimentalista que a pessoa, antes de nem conseguir concentrar a mente, já achar que está transcendental e que está com Krishna e a mente imaginando qualquer coisa e alucinando. Né? Por isso que tem todo um processo. Tem que realmente passar por esses processos. Mas é bom a gente saber onde é que nós queremos chegar, que o verso explica bem claramente. Chegar, todos esses processos para chegar a estar sempre pensando em Krishna, nos passatempos de Krishna e os nomes de Krishna, em Krishna, pensando em Krishna. Então, para chegar nesse ponto, a gente tem que estar envolvido emocionalmente, tem que estar envolvido com o coração. É por isso que Prabhupada sempre explicava a japa como um choro, ele fazia essa analogia, né, da japa como o choro genuíno de uma criança. Então, esse é o nosso choro. E qual é a característica do choro genuíno? É que a criança ela não pensa em mais nada. Tudo o que ela deseja, que ela precisa, é a mãe ou o pai. Então ela está chorando pela mãe, vamos dizer assim, que é o mais. Né? Ela está com fome. Então ela está ali chorando, gritando, e não tem nada que desvie a mente dela, porque ela está de corpo e alma. É tudo que ela precisa, ela não tem nenhuma dúvida, tudo que ela precisa é da mãe, e isso vai resolver todo o problema dela. Então é esse choro
genuína. Isso é japa. E a gente tem que estar convicto disso, de que é tudo que eu preciso. E é realmente, né? E se a criança não chorar, ela não mama, né? Quem não chora não mama, né? Que fala. Porque a mãe vai esperar ela chorar, né? Para ela manifestar que está querendo. Então, a japa é a nossa manifestação de que Cristo vai entender que nós realmente estamos querendo Cristo, estamos chamando por Ele, estamos chorando por Ele. É por isso que fala, chorando por Cristo. Prabhupada até numa passagem fala isso. Eu vim ensinar vocês a chorar por Krishna. Eu não vim trazer conhecimentos mirabolantes. Eu vim ensinar você a chorar por Krishna e desenvolver amor por Krishna. Então, porque ele associava esse repetido mantra, do Mahamantra, como esse choro da criança. Porque o choro da criança está carregado desse desejo intenso. Né? Por isso que aí ela não se desvia mais. Aí não tem mais questão de desatenção. Então, por isso que quando o praticante chega, né, o praticante, no caso do devoto, né, do praticante devoto que está querendo ser devoto, que ele está praticando japa. Então, ele está sempre. Né, o processo é esse, trazer de volta a mente para o mantra, trazer a mente para o mantra. Ah, escapou, traz de volta. Então está nesse processo. Mas eu sempre ficava pensando, bom, eu vou ficar a vida inteira nisso e nunca vai chegar ao ponto, né? Ficar só trazendo a mente de volta. Não, é até purificar a mente, purificar o coração e ao mesmo tempo, né, ir lendo sobre os passatempos de Krishna, desenvolvendo esse apego por Krishna, até o ponto de que quando a gente repetir o mantra, esse mantra está carregado de um significado profundo para a gente. A gente já tem uma relação, aquele nome significa algo muito especial. Não é simplesmente um mantra mais. É por isso que é além da meditação. A gente tem que chegar a esse ponto de que esse mantra tem um significado para a gente. É como uma pessoa que você ama, quando fala o nome daquela pessoa, aquilo ali toca o seu coração. E quando é uma pessoa que te maltratou, também toca, mas é o lado negativo, né? Tem um significado negativo e pode ter um significado positivo. Porque aquilo ali, aquele nome, tem aquele significado dentro dele, intrínseco nele. Então é isso que o mantra tem que significar algo profundo para a gente. Uma experiência que a gente tem, uma relação que a gente tem com o Cristo e aquilo tocar o nosso coração. Então, cada vez que a gente repete o mantra, a mente já faz essa conexão. Não precisa nem ficar forçando para lembrar dos passatempos de Cristo. Naturalmente, aquele nome, aquele mantra, ele conduz a mente para Krishna. Porque Krishna está ali no mantra, está dentro do mantra, como o Bhaktisiddhanta Saraswati fala. Né? Por isso que a gente tem que entrar fundo no mantra para encontrar Krishna. Não é assim uma coisa superficial, de qualquer maneira. Né? Se fosse de qualquer maneira, estava todo mundo já liberado. Né? Mas a gente repetir de qualquer maneira sempre tem um benefício, vai purificando. A gente tem que estar. Né? Não consegue concentrar? Continua repetindo. Tá difícil, continua repetindo. Né? É que Bhaktivinoda fala, não, continua cantando, continua repetindo o mantra. E também, ao mesmo tempo, procura cada vez conhecer melhor Krishna e fazer esse trabalho, né, de buscar estar o máximo possível concentrado em Krishna, no máximo possível vendo Krishna, para que a mente realmente associe, chegar ao ponto de associar naturalmente com os passatempos de Krishna
e assim a gente está sempre consciente de Krishna e nesse estágio a gente vai ser realmente um devoto, né? Um devoto verdadeiro, que é o que é a característica do devoto verdadeiro, né? Que o Prabhupada fala aqui no significado é isso, que ele está sempre pensando em Krishna, não tem outra. E, e isso, o que significa? Que ele está sempre em samadhi. O Prabhupada estava sempre em samadhi. Né? Então, quando ele escrevia os livros, traduzia os livros, escrevia os comentários, né? Fala que são os êxtases de Prabhupada. Era o samadhi de Prabhupada. Ele estava em samadhi ali. E ele falava, né? Não sou eu que estou escrevendo, é Krishna. Porque ele estava ali completamente conectado com Krishna. E Krishna ia inspirando. Então, isso é o. Então eu vou parar aqui. Vou ver aqui as perguntas, os comentários. Já tá bom, né? Então, em resumo, é isso, né? A gente, só fechando para a gente pegar as perguntas, é, a gente, aqui, Kapila Deva está explicando, né, minuciosamente todo o processo, e nesse ponto ele está falando de Ashtanga Yoga, né? De todos esses detalhes de concentrar a mente, de como chegar até o ponto de Samadhi. E Prabhupada coloca que o processo mais prático é realmente o de se tornar um devoto, porque a meta de todo yoga é chegar ao ponto de estar sempre pensando na suprema personalidade de Deus. Então essa é a meta, então se a pessoa chega nisso, qualquer que seja o processo, está perfeito. E o processo que a gente tem agora é muito simples, né? Chaitanya Mahaprabhu trouxe, que é esse de repetir os nomes de Krishna, especialmente esse Mahamantra Hare Krishna. Então, é, e, e isso é, está além da simples meditação. Né? Não é mais só concentrar a mente, é colocar o coração mesmo em Krishna e estar completamente é, absorto em Cristo. Isso é samadhi. Então, vamos ver aqui os comentários, perguntas. Então, Prabhupada Paravina, Bhaktin Val, Hare Krishna, Prabhupada Paravina, Hare Krishna. Então, tem aqui uns comentários do Prabhu, Kapila Deva, esse sistema auto-descrito dessa passagem, tá? Aí depois, Patanjali copiou, tá. Depois, porque como é que é? Seriam os processos recomendados para outras eras? Quais seriam os processos, né? Além do Mahamantra? Eu vou estar perguntando quais seriam esses processos além do Mahamantra. Que o Sr. Kapila menciona nesse verso, além de cantar o Mahamantra. Seriam os processos recomendados para outras eras? Ele está falando de qualquer outro processo fidedigno. Ele fala bem claramente isso. Né? Qualquer outro processo verdadeiro que consiga chegar na meta, está valendo, né? Está valendo. Ele fala que você pode usar. Então é interessante essa afirmação de Kapila Deva, porque coloca claramente que o processo não é a meta. O processo não é a meta. Por isso que não adianta a gente, não, eu estou perfeito porque eu estou executando esse processo. Não, se você não chegar na meta, você não está na perfeição. Você pode estar
em outro processo também. Se outro processo também não chegou na meta, tanto faz um ou outro. Os dois não chegam. Por isso que fala que posso usar ir por qualquer caminho. Se você não está interessado em chegar no destino, você pode pegar qualquer caminho, tanto faz. Né? Qualquer caminho tá valendo, porque estão todos errados. Né? Então, nenhum vai alcançar a meta. Se você não está interessado em alcançar a meta, então qualquer caminho já resolve esse problema, né? De não chegar à meta. Agora, se a gente quer chegar à meta, aí o caminho tem que ser autêntico, um caminho que realmente conduz à meta, que se a pessoa se aplicar no processo, vai chegar na meta. Então, em outras eras, tinham outros processos e que era possível, porque as pessoas tinham vida mais longa e tinham mais capacidade de concentração, eles conseguiam. Nessa era agora, esses processos de outras eras é muito difícil. E, e aqui mesmo esse sistema que Kapila Deva está explicando aqui, que ele acabou de falar, né? Já é difícil. É mesmo o sistema que Krishna sugere para Arjuna, ele já fala que é muito difícil nessa era. Então, nessa era, o processo mais fácil é mesmo cantar o Mahamantra, repetir o Mahamantra, pronunciar o Mahamantra. Né? Então, esse é o processo mais adequado para era de Kali é o processo de recitar os santos nomes. E nessa era agora, atual, moderna, é o Mahamantra. Dos santos nomes, o mais recomendado é o Mahamantra, porque Chaitanya Mahaprabhu enfatizou. Então esse é que a gente tem que procurar esse. Né? Por que Kapila Deva não falou para Devahut para simplesmente cantar Hare Krishna? Estava deixando para Chaitanya Mahaprabhu fazer esse serviço. O serviço dele era passar essa Sankhya, passar Sankhya Yoga, todos esses detalhes, né? E para ficar registrado todo esse conhecimento de Sankhya e todo esse sistema de yoga detalhado, e para as pessoas saberem, e quem quiser, né? Quiser tentar, tá aí, tá tudo aí. Porque o Bhagavata é eterno, né? Então serve para outras eras também. E, e não é só para a gente agora, nessa era, esse conhecimento. Esse conhecimento é para todas as eras, né, do Bhagavata. Então ele não é específico só para esse momento agora. Por isso que ele não especifica o Mahamantra. O Mahamantra está especificado no Chaitanya Charitamrita, né? Porque é para esse momento atual. O Bhagavata é para todos os momentos. E a gente vê que se aplica, né? Se aplica bem para o nosso momento também, mas os detalhes específicos, aí a gente precisa, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu. Porque ele viu que a gente precisava de mais detalhes, então ele veio como devoto. Então, agora, Kapila Deva aqui estava passando para Devahut toda essa ciência de Sankhya. Né? Esse era o objetivo desse diálogo dele com Devahut. Então, de ver diferentes encarnações, Kapila Deva é uma encarnação de Cristo, diferentes encarnações é, vêm com diferentes propósitos. Né? Então, assim vai se somando e no final a gente tem todo o conhecimento e tudo que a gente precisa.
Bom, não tem mais nada aqui. Mais algum comentário, pergunta? Acho que. Então, acho que tá bom, né? Então, bom processo aí de que todos nós possamos chegar um dia, estar completamente em Samadhi, pensando sempre em Krishna, e com o coração cheio de devoção e amor por Krishna. E a gente, para isso, a gente precisa praticar o processo, assim, o básico, né? Fazer o nosso básico e orar e desejar isso. Desejar, porque a gente fala, ah, é só ir fazendo. Externamente é isso, mas a gente precisa desse esforço interno também, esse desejo profundo, né? Que aí Krishna vai realmente dar misericórdia. Ele tem que ver o nosso desejo profundo. Então ele tem que desenvolver esse desejo. Como eu posso desenvolver esse desejo? Praticando, purificando, lendo sobre Krishna, e entendendo, e estudando, e se associando com devotos que têm esse desejo. Então todo o pacote, né? Levando uma vida envolvida com isso, até chegar ao ponto de realmente ter esse desejo profundo. E com esse desejo profundo a gente vai chorar por Krishna, assim, genuinamente, né? Como uma criança. E aí Krishna dá toda a misericórdia, porque ele está esperando o nosso choro. Né? E é isso. Então, isso vai além da meditação. Mas não quer dizer que descarta a meditação. A meditação é importante o processo, e para nós é importantíssimo. Tem gente que fala até que é mais importante, porque a gente não está ainda nesse estágio. Mas a gente precisa começar a cultivar esse desejo, porque essa é a meta. Por isso que a gente tem que falar sobre isso também. Ah, não estou ainda nesse estágio. O meu estágio é mecânico ali, só a meditação. Mas a gente não. Esse não é a meta. A meta não é só ficar praticando meditação. A meta é desenvolver amor por Krishna. E a meditação é para isso, para chegar a desenvolver amor por Krishna. E nessa era, só a meditação não é o processo recomendado. Vai ser muito difícil chegar nessa vida ainda. E a gente vê isso. Né? A vida vai passando e a gente continua nesse processo de trazer a mente de volta, trazer a mente de volta. E fica nesse processo de meditação. É, a gente tem que chegar ao ponto de entrar com o coração no nosso processo. Tem que chegar a esse ponto. E para poder, nessa vida ainda, se absorver completamente em Krishna e voltar para Krishna. Senão vai ter que esperar outra vida, outra vida, outra vida. Né? E sabe lá, né? Cada vez vai ficar mais difícil. Bom, se a gente não conseguir, é lógico, Krishna vai dar uma nova chance, ainda bem, né? Porque a gente vê que é tão. A gente não vê muita esperança, né? Quando a gente vê a nossa capacidade, mas para Krishna pode tudo. Então, se ele vê esse nosso desejo genuíno, sincero e profundo, aí ele vai ajudar e aí tudo é possível, mesmo nessa vida. Então é isso aí. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção, pela participação. Aqui. Aí tem mais um comentário aqui de Adriana. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Hare Krishna. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. E até a próxima. Haribo. Vamos encerrando.